Tatu quer gravar vídeo? Sejam bem-vindos ao Spoiler de Novelas, o canal que não deixa você ficar sem assunto quando você tá lá perdido no meio da floresta. Eu sou o Jackson, noveleiro raiz, assim como você, e que tem saudades de novelas boas como Uga Uga. Foi estrelada pelo Cláudio Harnisch, que era neto do Lima Duarte. Ele era um índio que ficou sumido por muito tempo até encontrar seu fiel escudeiro Baldock, que estava fugindo de bandidos do Rio de Janeiro e foi encontrar o Tatuapú lá no meio da floresta e aí trouxe de volta para o Rio, e aí era confusão armada o tempo todo com o famoso índio loiro da novela Uga Uga. A novela foi ao ar entre 8 de maio de 2000, nossa, muito tempo, até 20 de janeiro de 2001, contendo 221 capítulos. É uma novela do Carlos Lombardi, o mesmo de Kubanacan, que também foi outro sucesso que passou anos depois. Uga Uga entrou no lugar de Vila Madalena e depois foi substituída por Um Anjo Caiu do Céu. Naqueles antigos anos 2000, as novelas das 7 estavam meio que em baixa, então Uga Uga entrou justamente para meter o pé na porta e mudar essa história e fazer com que as novelas das 7 voltassem a ter algum tipo de relevância. E foi com Carlos Lombardi e suas comédias hilariantes, Uga Uga conseguiu erguer a audiência do horário das 7 horas. Apesar do grande sucesso da época, Uga Uga nunca foi reprisada, né? Se não foi reprisada na época, né, logo depois, 4, 5, 6 anos depois, agora, assim como Kubanacan, era quase impossível dela ser reprisada, ainda mais pela briga entre a Globo e o Carlos Lombardi, que deixou a emissora para ir para a Record. Então havia, né, de certa forma, esse boicote de todas as obras de Carlos Lombardi não serem reprisadas na Globo. Mas Kubanacan aí mostrou que a força do público pode fazer com que as coisas mudem. Se o Kubanacan já está no Globoplay a partir de dezembro de 2020, por que não podemos sonhar com Uga Uga também entrando na plataforma do Globoplay? Segundo Carlos Lombardi, o autor da novela, a ideia da trama principal de Uga Uga surgiu quando ele estava vendo o noticiário e encontrou uma matéria de um poceiro que acabou tendo suas terras invadidas por indígenas, e nessa briga, nessa confusão, os indígenas acabaram levando um dos seus filhos para a aldeia e ele nunca mais viu o garoto. Então essa reportagem foi o grande mote para que o Carlos Lombardi tivesse a ideia de Uga Uga. Tarzan e Mowgli, o menino lobo, também serviram de referência para a novela. O Carlos Lombardi queria um índio loiro, no caso Tatuapú, para ninguém ficasse falando, ele é dessa aldeia, ele é da outra aldeia. E também ele criou hábitos, costumes e até uma língua própria para a tribo do Tatuapú, para não confundirem nenhuma tribo. A tribo de Uga Uga é exclusivamente fictícia da novela Uga Uga, ela não existe e o seu idioma é derivado de um idioma usado lá no Tahiti, mas também é um idioma fictício que só existe na novela Uga Uga. Esse foi um cuidado que o autor da novela teve para não ter nenhum tipo de problemas, mesmo que naquela época não existia a questão do cancelamento, mas o Carlos Lombardi já se adiantou para evitar qualquer tipo de problema. Apesar da tribo ser fictícia, o Cláudio Harnisch, quando foi definido que seria o grande protagonista de Uga Uga, foi viver durante uma semana lá nas tribos do Xingu. E ele só usava, né, uma tanguinha e era pintado de urucum. Então ele teve esse laboratório com os índios do Xingu para fazer o personagem de Uga Uga. Além do ator, a produção também ficou 3 meses nas tribos do Xingu para ver costumes, roupa, comida, linguajar, tudo para inspirar a novela Uga Uga. E assim criar uma tribo fictícia, mas que não fugia muito da realidade dos indígenas brasileiros.
Mas apesar do enorme sucesso, Uga Uga, assim como outras novelas lá do início dos anos 2000, também sofreu com a censura do Ministério da Justiça, já que a novela contava com muitos atores de dorso nu, como o próprio protagonista, né, que era um índio, ficava com dorso nu. A novela teve que fazer alguns ajustes para continuar no ar, mas não foi nada tão dramático como aconteceu em Laços de Família. Foi algo mais tranquilo, que foi resolvido ali nos bastidores e que não deu nenhum problema para a novela Uga Uga continuar, mas sim deu problema com o Ministério da Justiça. Outra novela que também deu esse problema foi Kubanacan, também do Carlos Lombardi, que na época o público já era acostumado que todas as novelas deles haveriam atores de peito de fora. Muito ficou marcado a carreira do Marcos Pasquim, que fez em Uga Uga Van Damme e depois era o protagonista de Kubanacan. E Humberto Martins também é outro clássico personagem de homem sem camisa, mas esse conseguiu dar a volta por cima e hoje está aí se destacando nas novelas em horário nobre. Outro problema que a novela teve dessa vez foi com as organizações indígenas, que acreditava que a novela estava mostrando um índio de uma maneira completamente errônea, sem contar que eles acusavam que alguns casos que vinham acontecendo de estupro dentro da aldeia por homens brancos se derivavam da novela, já que mostravam que as índias eram meio soltinhas e os índios acreditavam que essa influência de Uga Uga fazia com que o homem branco fosse até as aldeias estuprar as índias. E isso foi um problema na época, teve um barulhinho ali, chegaram a ir na Câmara dos Deputados para protestar contra a novela, mas no fim não deu em nada, acabou ficando apenas como um protesto pontual por parte dos índios, que talvez estavam levando tão a sério apenas o personagem da novela Uga Uga. Uga Uga era tão popular que até ganhou bonecos, e não foram um, foram dois bonecos, um do Tatuapu e a outra era uma Suzy, que era a personagem da Bionda, interpretada pela Mariana Ximenes. Quem não se lembra dessa personagem, que toda vez que ia se casar, ela fugia do altar que nem doida. Então, esses dois personagens ganharam bonecos, um para os garotos, outro para as garotas, ou enfim, ou quem quisesse, cada um quisesse os dois, ou o casal, enfim, poderia ter ou o Tatuapu ou a Bionda. Uga Uga também foi um sucesso internacional, foi vendida para diversos países, entre eles Portugal, Estados Unidos, toda a América Latina, então conquistou o público hispânico, tanto que Humberto Martins, Cláudia Harnisch e a Viviane Pasmanter foram representar a novela em eventos em Nova York, Los Angeles, porque lá a novela foi passada pelo Telemundo e conquistou completamente os hispânicos. Só uma curiosidade, o Cláudio Harnisch, que era o Tatuapu, o grande protagonista da novela, que na época era até o campeão de cartas na Globo, hoje em dia não é mais ator. Hoje em dia ele se dedica a dar aulas de judô em uma academia do Rio de Janeiro. E aí, você gostou? Você se lembra de mais alguma história de Uga Uga? Gostaria de ver ela de volta ao Globoplay, assim como Kubanacan? Então, deixe seu comentário aqui que eu quero saber. Ah, também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque aqui são 3 vídeos durante a semana. É segunda, é quarta e é sexta-feira, sempre trazendo tudo sobre novelas. Então é isso, noveleiros sedentos por spoilers. Fui!